Eu voltei a pedalar por orientações médicas, a gente até então fazia eventos de carro em autódromos. E aí comecei com uma bicicleta ali menor, né? Depois passei para uma bicicleta de estrada. Na minha região ali tem bastante opções para pedalar. E comecei para estrada e o bichinho picou. E aí eu pensei, pô, se eu tenho vontade de pedalar, por exemplo, no Autódromo Interlagos, acho que outras pessoas têm também. E aí nós começamos a integrar o evento de ciclismo ao do automobilismo, principalmente no domingo de manhã, que a gente não tinha tanta demanda, né? A gente conseguia fechar o autódromo naquela época, sexta, sábado e domingo, eram 3 dias. E aí foi o primeiro passeio, depois fizemos um contrarrelógio, uma prova de 12 horas, que foi uma loucura, né? Largamos à meia-noite, terminou meio-dia. E aí fomos testando vários formatos, 3 horas depois, até chegar ao formato de hoje. O que eu não sei fazer diferente. Eu falei pra ele, cara, se nós vamos fazer, eu tenho que me envolver pra entender, porque senão, como é que eu vou mostrar e entender o lado? Como que nós vamos preparar pra receber as pessoas? É diferente, né? E tem um nicho muito grande a ser explorado, né? Tanto, eu acho que nós temos que receber muito bem agora, porque ainda tem muito a se explorar. Muito bom. mesmo. A gente, ao longo, né, de todo o planejamento, a gente até fez uma visita técnica muito complexo, né? Fazer a organização desde a saída ali de Serra Mar até a chegada, né? Os fechamentos, toda a parte de logística, eles vão ter também uma estrutura enorme para fazer o gerenciamento ali, né? A cada momento a gente pensa, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, parte médica, atendimento. Vai ser uma caravana. A gente vai ter alguns pontos fixos na estrada, mas ambulância, motolância, equipe de apoio, Shimano, vai estar tudo andando junto com os grupos, né? Então, eu acredito que vai ser uma experiência diferente, tanto no que diz respeito à prova, quanto no que diz respeito ao entorno, né? A chegada, a hospedagem, as comodidades, né? De tudo. E eu espero que as pessoas entendam isso, não enxerguem, não, como eu falei, né? Não olhem só para a roda, baixa a cabeça, mas curtam o entorno. Muito bom. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom STEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Quando pensamos em uma grande prova de ciclismo, normalmente olhamos para os atletas, para o percurso e para o resultado. Mas existe uma transformação muito maior acontecendo nos bastidores. Os eventos esportivos deixaram de ser apenas competições. Hoje eles movimentam turismo, economia, experiências, marcas e até o desenvolvimento de regiões inteiras. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje aqui no Na Roda do Estema. Recebo 2 convidados que enxergam o esporte por perspectivas diferentes e complementares. O Décio, meu grande conhecido já, criador do Bike Series, uma das principais plataformas de eventos esportivos do país, e o Leonardo G., head do ecossistema Serra Mar Esportes, um projeto inovador que está sendo construído no litoral norte de São Paulo e busca integrar esporte, turismo, natureza, hospedagem, saúde e conveniência em um único destino. Será o futuro dos eventos esportivos? Será que o futuro dos eventos esportivos está justamente nessa integração? Vamos descobrir hoje, não é não? Décio, muito bem-vindo, muito bom te receber novamente, não no mesmo podcast, mas já tivemos a oportunidade de conversar. E eu quero te perguntar, primeiro de tudo, como nasceu o Bike Series? Leonardo, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, da gente estar aqui de novo. Voltando um pouquinho, lá em 2015, eu voltei a pedalar por orientações médicas. A gente até então fazia eventos de carro em autódromos.
E aí comecei com uma bicicleta ali menor, né? Depois passei para uma bicicleta de estrada. Na minha região ali tem bastante opções para pedalar. E comecei para estrada e o bichinho picou. E aí eu pensei, pô, se eu tenho vontade de pedalar, por exemplo, no Autódromo Interlagos, acho que outras pessoas têm também. E aí nós começamos a integrar o evento de ciclismo ao do automobilismo, principalmente no domingo de manhã, que a gente não tinha tanta demanda. A gente conseguia fechar o autódromo naquela época, sexta, sábado e domingo, eram 3 dias. E aí foi o primeiro passeio, depois fizemos um contrarrelógio, uma prova de 12 horas, que foi uma loucura, né? Largamos à meia-noite, terminou meio-dia. E aí fomos testando vários formatos, 3 horas depois, até chegar ao formato de hoje, depois de uma pesquisa que nós fizemos com o pessoal que participa das provas. A gente faz uma prova de 2 horas, às vezes 2 horas e uma volta, basicamente em autódromos, campo de provas, fizemos já em estradas. E aí, ao longo do ano passado, surgiu a oportunidade para a gente voltar para a estrada, né? Maravilhoso. Odécio, e o Bike Series, ele necessariamente tem que ser, a prova tem que acontecer no dia que você também organiza as provas de carro ou não? Hoje em dia não mais. Hoje não mais. Antes você aproveitava. Hoje já não comporta mais, né? A última vez foi num evento que nós fizemos na Fazenda Capoava. Nós tínhamos lá 550 inscritos, muitos carros. E apesar que você falava uma fazenda, né? Então a gente tinha gente saindo de ciclismo e outros 100 e poucos carros querendo chegar. E mesmo no Autódromo de Interlagos já a gente não consegue mais fazer. Nos outros espaços também, campo de provas da Ford, Chevrolet, não tem mais como a gente integrar. Né? Legal. E quando que você começou a perceber que era necessário? Porque o Bike Series é muito conhecido por fazer provas em autódromo, né? Como você falou, Interlagos, Capoava, Tuiuti, enfim, o Elias Fausto, o Ford, tem várias, né? Quando você percebeu que você tinha que sair um pouco do autódromo e começar a ir para a estrada? Já há algum tempo a gente vem tentando, né? Nós fizemos o primeiro na Rodovia dos Bandeirantes em 2022, se eu não me engano, mas existe uma grande dificuldade de fechar a rodovia. A gente tem por conceito, por princípio, prezar pela segurança, né? Que assim, também através de pesquisas foi o que a gente identificou como principal atrativo para esses ciclistas participarem do evento. Só que a gente só vai fazer o evento se a rodovia ou a via vicinal estiver completamente fechada para o tráfego de veículos. Né? Tem que estar exclusivo para o ciclista. E no Brasil é muito difícil fazer isso, né? Principalmente de uma rodovia concessionada, como é o caso da Tamoios. Você fechar um percurso ali, você tem que ter um estudo grande, né, que a gente chama de plano operacional, de fechamento da via principal, que no caso é a rodovia, tem que ter o desvio para uma rodovia secundária. A gente não pode travar o trânsito local, né, das pessoas ali por muito tempo. Então, existe todo um estudo para que a gente consiga fazer a prova dentro desse padrão de segurança, fechando as rodovias, mas que dê a opção para quem mora na região poder se locomover e não enxergar isso de forma negativa. Né? Pelo contrário, a gente está querendo levar ali, depois o Leonardo vai poder falar melhor, né? Uma estrutura apropriada para quem está participando da prova, para quem está acompanhando, mas sem interferir demais na rotina do público local. Muito bom. Léo, bem-vindo. Tô curiosa para entender como que surgiu essa ideia do Complexo Serramar ser um local para a prática de esporte. Como que surgiu isso? Porque a fazenda ali sempre existiu, né? Há muitos anos. Sim. O shopping está há alguns anos. Agora tem a via ali que dá para ser utilizada para o ciclismo, principalmente, e para outros esportes também. Como que surgiu essa ideia de tornar esse complexo também atrativo para os esportistas? Boa tarde, Gisele. Obrigado pelo convite. Décio, prazer estar aqui com vocês. Sim, surgiu, acho que o Serramar ele já tinha alguns eventos, mas não tão esportivos, né? Mais campeonatos de motocross, algo muito focado ali, era o mesmo. Já desde a chegada a gente vem buscando trazer o entretenimento e muito focado no esporte. Ano passado nós conseguimos trazer o Pan-Americano de Beach Tennis. E esse foi o nosso grande teste
né, para mostrar para o empreendedor que valia a pena. Então, nós trouxemos 18 países, mais de 500 atletas. Então, nós tivemos um crescimento muito grande em venda. Nós vimos como que dá para receber, e a cidade, isso foi a rede hoteleira que nos passou. A cidade nos deu um feedback muito bom, dizendo que foi o segundo Réveillon para eles. Que legal. E quando a gente fala de Réveillon, nós falamos de não só do ticket mais alto, mas também da quantidade de pessoas que vieram, né? Então, lotou, e por um bom tempo com um ticket alto. Então, a gente viu que era uma oportunidade, daí o grupo começou a buscar, né, parceiros como o Décio, para trazer provas, né, como o Décio colocou, relevantes, importantes, que, como ele falou, a dificuldade de fechar uma rodovia é grande. Nós temos que ter o quê? Parceiros sérios, pessoas que têm provas relevantes, e aí a gente está buscando para trazer e poder puxar todo esse público que a gente sabe que é muito forte, né? E nós estamos muito bem localizados, né? Nós estamos, quando a gente fala hoje lá, né, do Serramar Shopping, da Fazenda Serramar, nós estamos a 1h30 de Guarulhos, né? Caso venha um atleta de outro estado, outra cidade. De São Paulo a 2 horas e pouco, do Rio de Janeiro também, né? Você tem São José, entre outras cidades. Então a gente foi vendo que tem uma grande oportunidade. A cidade é plana, né? Nós temos todo esse complexo. A cidade é plana, o percurso, percurso a gente não, vai ver já. O percurso aí é com Décio, né? Eu tô falando, mas assim, quando a cidade ela tem muito do esporte, assim, a gente tem uma força muito grande. Eu brinco, né? Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, acho que o litoral, as pessoas se cuidam mais, né? Eu falo assim porque eu já morei em Cuiabá, já morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Natal, e eu vejo que o litoral puxa muito isso. Então, a ideia do nosso complexo é justamente tornar uma referência para que a gente possa ter grandes eventos, né, de ciclismo, de triatlon, né, de corridas de aventura, porque a gente tem de tudo, né? A gente tem ali um grande diamante bruto a ser lapidado de uma forma assim, muito bonita, e que vai trazer um desenvolvimento para a cidade, né? Porque a cidade também, eu brinco que Caraguá precisa disso e pode ser muito mais. Uhum. Odete, como foi esse feat? Vocês resolveram... como que você chegou até o Léo, até o Thiago, até o Serramar, para resolver fazer uma prova na Tamoios? Conta essa Tudo história. começou com o Ricardo Arapi, que é meu companheiro de faculdade. A gente se formou junto lá em Educação Física lá atrás. Ele me ligou, Décio, eu tô aqui no Serramar, ele conhece o Matheus Penido, o Leonardo, né? E surgiu uma oportunidade aqui, o que você acha? E aí a gente começou a conversar, acho que foi em setembro do ano passado. Ele me mandou algumas imagens, né? Nós fizemos uma primeira reunião. A princípio até para fazer uma prova internamente ali na fazenda, que você conhece, é lindíssimo, né? E assim, eu até fiquei bastante impressionado, porque as vias são todas asfaltadas lá dentro. E são 40 quilômetros. Exatamente. É bastante dentro da fazenda. Dentro da fazenda, né? Daria para fazer uma prova ali. Só que aí, conversando, mas se a gente for para a rodovia? Então, houve um primeiro contato, né, do Grupo Penido, lá do Serramar também, com a concessionária, porque a rodovia passa por dentro da fazenda. E aí a gente começou a conversar. No primeiro momento, a prova ia subir a serra, até a parte alta. Aí, né, o pessoal subir em sentido São Paulo. José ali, São Paulo, isso, São José. E aí o pessoal da concessionária, em conjunto com a gente, vamos pensar num formato, né, até porque a gente ficou preocupado com a descida, não com a subida, né? Sempre, né? Como organizador, a gente tem, né, como eu falei, essa preocupação com a segurança. E aí o pessoal da concessionária fez uma outra sugestão, que seria percorrer os contornos, né, que eles chamam contorno sul e o contorno norte. E aí sai ali do Serramar, né, que tem toda uma estrutura, né, para receber a família ali. É seguro, então o trecho inicial passa por dentro da fazenda, que ali sim é mais plano. Depois o trecho ali de Caraguá até São Sebastião, que eu imaginei no primeiro momento quando eu fiz o estudo altimétrico, que seria assim, bem plano, não é. Tem um pouquinho de subida, tem descida, não tem nada íngreme, mas tem alguns falsos planos, tem algumas descidas mais longas, tem um túnel de quase 4 quilômetros chegando perto ali de São Sebastião,
que é praticamente todo ele na ida descida, né? Da descida suave, mas na volta é uma subida subidinha. também suave, só que é longa e é o suficiente para quebrar pelotão, né? Quer dizer, tem que guardar energia ali para poder passar, principalmente quem é passista e sprintista tem que passar daquele túnel ali, né? Com o pessoal. Aí retornando até Caraguá, é um pouco mais tranquilo, e de Caraguá até a divisa ali perto de Ubatuba, é um outro trecho também que tem alguns túneis, alguns mais curtinhos, alguns topzinhos. Então, não dá para considerar que seja uma prova plana, mas também não é uma prova de montanha, né? É uma prova, eu diria que vai ser dura, né? Retorna para Caraguá, aí faz novamente o percurso dentro da fazenda e o final é ali Vai chegar a entrar na fazenda. vai entrar na fazenda. Ah, que O trecho legal. inicial é dentro da fazenda, depois vai sair ali na estrada de acesso para a unidade da Petrobras, que é de gás, que também, ali também a gente teve que pedir autorização, né? Então foi um trabalho em conjunto que começou com Serra Mar, depois concessionária, tivemos que pedir autorização para as duas cidades, Caraguá e São Sebastião, ambas foram super solistas assim também, né? Para a Petrobras, para poder fechar todas as vias da forma como a gente precisa. E esse percurso é inédito, né? Ou não? Inédito. Inédito. Que A legal. rodovia acho que foi inaugurada não Inédito. faz muito tempo também, aquele trecho. Esses contornos, o contorno sul, ele vai fazer fez um ano agora. E o contorno norte, acho que não fez 2 ainda. Bem recente. Bem recente. Se quando eu tô há 4 anos do grupo, eu acho que se tiver ali, o contorno norte não deve ter nem 3 anos ainda. Então, assim, e nunca teve nada nem próximo, nem prova, nem nada parecido. Além do visual que é Isso que eu ia falar, fora que a região é lindíssima ali, né? lindíssima, né? Você vê o mar ali, chegando em São Sebastião. Você tem a serra e tem o mar. Muito legal. E Décio, para você, né, uma experiência relativamente nova, porque a gente imagina como é um lugar que a pessoa precisa viajar e provavelmente vai levar a família, né? E vai passar o final de semana ali. O que você vai fazer, né, para continuar incentivando a família a estar junto também, como a gente vê provas, né, como o Letap, o Giro, que já tem esse final de semana incluído na programação. Isso. Vou responder até como ciclista, né? Porque eu me inscrevo em outras provas, né? Para poder curtir, eu gosto muito. E, assim, vai atender muito bem, porque dentro do complexo tem um hotel, que foi inaugurado agora em outubro, é super novo o É hotel. super novo. E é uma delícia o hotel. Exatamente. Então, para a família é muito confortável. Porque ele tem o estacionamento, tem o hotel, tem o shopping. Você né? faz tudo a pé. Tudo a pé. Exato. O Lounge Experience, que a gente chama, que é toda a estrutura que a gente vai montar, é em uma das entradas, no estacionamento ali do shopping, numa das entradas. Então ali a gente vai ter as tendas da organização, BTG, os patrocinadores. A gente fez uma configuração onde a gente vai conseguir montar as tendas das assessorias esportivas, tudo junto, integrado. Que legal. Né? Então, assim, quem ficar hospedado, por exemplo, dependendo do lado do apartamento, se a família não quiser acordar tão cedo, da janela vai conseguir vir a largada. Né? E aí, para fazer a chegada, é só descer, caminha 100 metros, está ali na chegada também. Né? E tudo, assim, bem fechado, né? Porque a parte inicial, como passa por dentro da fazenda, também não interfere tanto no trânsito. Né? Então, quanto à comodidade, né, que o complexo vai oferecer, 100%. Quanto ao percurso, eu só estou triste porque não vou poder fazer, eu pessoalmente, né? Porque a gente fica vai organizar, não tem como, né? Mas é uma prova que eu me inscreveria, né? E ali a entrega de kit vai ser na sexta e no sábado, né? A gente vai fazer várias ativações com os patrocinadores, ações ali dos patrocinadores também, né? Vamos ver se a gente consegue marcar um giro ali dentro da fazenda só. Uma preocupação que a gente teve até na reunião que a gente teve com as prefeituras e principalmente com a concessionária. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer um reconhecimento da rodovia, porque é uma rodovia classe 3, ela é muito, assim, tem trânsito de veículos, e principalmente os túneis, alguns não têm o acostamento, né? Para a prova, é um cenário, assim, ideal.
Mas para fazer reconhecimento, a minha sugestão é que o pessoal faça de carro, né? Sim. Para poder entender mais ou Não vai menos. ter a segurança ali Exatamente. É garantida, né? asfalto novo, a estrutura é fantástica, mas a gente não recomenda E, muito fazer reconhecimento da rodovia de bike. e recapeando já, né? Alguns. É, Então, eles já estão fazendo um trecho agora, recapeando uma boa parte da Tamoios. Então, o asfalto já vai estar bem. redondo. É. E eu falei, né, na introdução que sobre essa questão da experiência, né, que hoje em dia está muito em alta, Sim. a experiência do atleta. Você acha que a gente está caminhando para isso cada vez mais? Com certeza. Eu, por exemplo, quando eu me inscrevi em alguma prova, ou né, em casa, a Vanessa, minha esposa, ela faz prova de águas abertas, eu também, meu filho, a gente sempre procura, bom, vai ser aonde? Vai ser lá em Caraguá mesmo, a gente fez já uma prova de águas abertas. Vão todos, o que tem para fazer? Então, assim, muitas vezes a gente até não vai, né, numa determinada prova, porque não é a família toda. E para eu ir sozinho é legal, tudo, mas quando vai a família toda, É muito é mais legal. muito mais interessante, né? E aí, até por conta disso, a gente está divulgando o que fazer em Caraguá, a estrutura, o atrativo da prova. Então, hoje, eu acredito, lógico, dentro do universo ali de participantes, tem alguns que realmente vão só para competir, né? Mas a maioria, eu diria, que está começando a entender que é uma experiência como um todo e que é importante estar a família junto e que a família tem o que fazer, né? Uhum. Porque aí essa família, pode-se dizer assim, consegue participar de mais eventos, não Sim. só do ciclismo, né? De águas abertas, Não, de outros. E até a família incentiva, né, o Exato, ciclista. Fala, não, então vamos, quero ir, porque é legal, né? bem Tá por aí. todo mundo junto ali. E o que fazer em Caraguá? Além, né, do complexo ali, que já é bem bacana. Nós temos muitas opções, né? Assim, que a gente conversou com o Décio e a gente está trabalhando nessa divulgação junto com ele. Você tem próximo ali, você tem praias maravilhosas, São Sebastião, próprio Cocanha, Mococa, Tabatinga. Você tem o avistamento de baleias em São Sebastião, que é muito próximo. Desculpa, em Ilhabela, que você pode ir e voltar tranquilo. Nós não estamos na época do verão, mas é um momento que você tem ali muito. Então, se tiver, e eles têm lá as datas e os horários e tudo, tem empresas que fazem isso. Né? A gente tem muitos passeios, visitas aos parques. Nós temos parques belíssimos também para serem visitados. Né? Nós temos uma serra muito bonita. Então, acho que tem, como o Décio colocou, a gente tem tudo, né, para a família. Isso é que é importante, né? Além de uma orla muito bem organizada também para se passear, com parques de diversões, né, com mirante. É uma cidade muito bonita e muito a ser explorada também, Sim. né? Sem contar que está muito próximo ali também de São Sebastião, de Ilhabela, se a família quiser ir passear e voltar, tem como com um contorno. Isso é fácil, né? Então, acho que a gente vai ter ali uma grande experiência para o todo. Que você falou, hoje a experiência é tudo, né? E o shopping, a gente mudou totalmente isso. Porque vocês olham o que eu falo, lá a gente fez isso mais rápido porque nós somos um shopping que não é de rede. Então, a gente mudou esse drive, a gente tem de tudo lá dentro. Né? O shopping ele tem que ter experiência, senão não adianta. Se ficar naquele formato antigo, ele vai perdendo. E aqui em São Paulo a gente tem vários também que já estão fazendo, são pontos de corridas, né? Muitos, todas as corridas saem de determinado shopping, então acho que a experiência ela é muito importante hoje. Muito bom. E, assim, eu percebo que, não sei qual que é a visão de vocês, que o turismo esportivo aqui no Brasil ainda é um pouco subestimado, porque você vê muita gente querendo viajar para fazer provas, viajar para fazer training camps, e geralmente fora do país, né? O que esses eventos internacionais ou essas viagens internacionais têm de diferente que, por exemplo, o Brasil não tem? Será uma questão cultural ou falta alguma coisa? Eu acho que falta promoção e aumentar a visibilidade do que a gente já tem aqui. Eu acompanho muito alguns casais de cicloviajantes e às vezes eles passam por locais aqui dentro do Brasil que você fala, não é possível, não está aqui no Brasil. Talvez até falte um pouco de estrutura. Isso realmente, você vai para a Europa, Estados Unidos, entre uma cidade e outra, você faz um deslocamento, ou quando você vai participar de uma prova, realmente tem mais estrutura, alguns hotéis, né, a própria qualidade ali de asfalto, a estrutura como um todo.
Aqui a gente até tem isso, né? De beleza natural não há o que se falar, mas tem muitos lugares que estão escondidos e que não são mais, não são tão visitados ou frequentados por falta de divulgação, né? E pela dificuldade realmente de a gente organizar eventos como um todo aqui no Brasil, né? Tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo é complicado, tem a parte da viabilidade financeira, né? Eu acho que existe uma questão também de uma visão um pouco translúcida de quem participa. Quem participa, acho que é só prova e não vê o redor. É como a gente vai, por exemplo, fazer um treino forte, você olha para baixo ou olha para a roda. Fica olhando para o chão. Agora, quando você vai fazer um giro, você olha para os lados, você olha no Tira entorno, foto, tira foto, para curte comer. aquilo. Então, assim, tem esses dois lados. Eu acho que está faltando um pouco o atleta brasileiro fazer esse giro, olhar ao redor, olhar a estrutura do evento, olhar o que o local está proporcionando, os restaurantes. Por exemplo, em Caraguá, tem os esportes aquáticos. Então, o entorno, aproveitar, não ir só lá, baixar a cabeça e fazer força, que eu acho que é legal, mas não é só isso. Isso é muito legal, porque você falando, eu lembrei que a gente faz muitos training camps aqui no Brasil, principalmente, e aí tem lugares, tem regiões tipo Lorena, que às vezes as pessoas perguntam, mas onde fica Lorena? As Onde pessoas não fica? sabem onde Sabe. fica, que é aqui, Quem né? não tá Depois no de vale ali Aparecida. do Paraíba não sabe. E aí fala, nossa, mas lá tem lugar legal para pedalar? E você fala, gente, para mim é um dos lugares mais fantásticos que tem para pedalar é naquela região de Piquete, Marins, Macacos e tal. E aí, além disso, das pessoas não conhecerem, tem a questão da hotelaria. Porque lá, por exemplo, em Lorena, não tem. Não tem. Não é uma cidade turística, não é uma cidade que chama o turista para você ir lá, e bons restaurantes, e hotel e tudo mais. Então, realmente, acho que o que você falou da questão da estrutura também afasta um pouco as pessoas a conhecerem determinadas regiões, né? Isso é verdade, né? Acho que isso que a gente vê, assim, eu participei de alguns outros eventos, acho que a estrutura, ela está preparada. O poder público dando esse apoio também, né? A gente vê em outros grandes eventos, isso muda muito, né? Você vê as cidades se tornam uma referência quando essas forças se juntam, né? O privado, a parte esportiva e o poder público, né? Mas eu acho que realmente falta aí as pessoas, é engraçado que quando fica famoso aí todo mundo vai, né? Nossa, Ficar hypado, né? hypado, Prefeito né? de Caraguá é esportista, inclusive parece que ele vai participar da prova. Sério? Ele Pedala, pedala? Pedala. Então, assim, tem uma visão um pouco diferente. Não é só aquela institucional, a coisa um pouco mais amarrada. Ela entende que tem um retorno como um todo, né? Retorno turístico, mexe com a economia da região e manutenção de saúde, né? Você está proporcionando um momento que pode ser mágico para muita gente, né? Pode retornar para a cidade depois de muito tempo porque vai pedalar, rever a família, né? Pode ser que tenham pessoas que moram ali, parentes. Conhecer a região, como a própria Gisele falou, né? Conhecer a região. Muita gente não sabe o que é Caraguá ou tem na cabeça uma Caraguá de 10, 15 anos atrás, que é totalmente diferente. É o que eu tenho, porque quando eu era adolescente, criança, eu passava por Caraguá para ir para Ubatuba. Mas eu nunca fiquei em Caraguá. Foi a primeira vez que eu estive em Caraguá ali, que eu conheci o complexo e tal. E ainda eu só conheci o complexo, eu não conheci todo o resto. E quando eu pedalei ali no contorno, eu falei, meu Deus, que lugar legal, não sabia que existia. Mas termina que fica muito, eu falo assim, Caraguá está sendo trabalhada para ser realmente ali e tem como ser, né, uma grande cidade turística e também a trabalho, porque a gente tem espaço para desenvolver. Mas isso é o que muita gente me fala. Assim, mas Caraguá, como você falou de Lorena, também falam de Caraguá. Porque as pessoas conhecem o quê? Ilhabela e Ubatuba. São Sebastião, não, só não conhece São Sebastião. Só conhece Maresias, né? E é isso, né? Que São Sebastião, aí onde eu pego a balsa. Pra ir pra Ilhabela. Então, assim, eu acho que todo o litoral norte ganha muito com isso ali, com os eventos. As pessoas vão conhecer o todo, até porque a infraestrutura é muito boa, né? Você consegue chegar facilmente, sair facilmente também de Caraguatatuba. Muito bom.
Como vai ser o percurso? Vão ser quantos São dois quilômetros? percursos, o longo 85 quilômetros com 750 metros de altimetria e tem um curto que está tendo bastante adesão, com 48 quilômetros e eu acho que são 500 e poucos. Que aí, o curto sai ali do Serra-Mar, não faz o trecho todo dentro da fazenda. Não vai até o... Só que aí ele desce até São Sebastião ele e já desce. volta para o Serra-Mar, né? Aí o longo não, faz o percurso esse inicial, depois vai até a divisa ali perto de Ubatuba e retorna para o Serra-Mar. Que legal. Então, são Disseram dois- que vão conseguir uma bicicleta para fazer, né? Isso que eu ia falar. Já tá treinando. Tô treinando Tá aqui, pedalando tô para fazer pedalando essa na prova? academia, né? Vamos ver, eu preciso de uma bike ali para... Muda um pouquinho. Não, bastante, eu tenho certeza. Bem Décio. né? O Paciência. sol Muda na só um cabeça, a altimetria, né? A bike, a técnica. A musculação é que tá em dia para isso. O resto, assim... Muito bom. E você vai fazer nos dois percursos a separação de federados e não federados? Como Sim, que você vai fazer isso? vai seguir ao mesmo padrão que a gente já usa. Então, por exemplo, no longo, vão larga primeiro o masculino federados, depois o masculino esporte. Depois a gente ainda está definindo, porque tem uma mudança de regulamento aí para as meninas, né? Que a gente pode Já fala conversar. aí, já dá o spoiler. Spoiler. Provavelmente, normalmente a gente faz a largada das mulheres, tanto as inscritas nas classes da Pro como da Esporte, é o terceiro pelotão. Nessa prova, provavelmente vai ser o quarto pelotão. Por quê? Porque existe uma regra agora, incluída no regulamento, que mulher não pode pegar, não é nem questão de levar gregário, não pode pegar a roda de homem. E para isso, as mulheres vão largar num grupo sozinhas, né? Só as mulheres, com 3 ou 4 motocomissários da Federação Paulista, fazendo monitoramento disso. Então, um comissário vai marcar líder, 1 ou 2 comissários vão estar no Pelotão. intermediário e um comissário fechando, né? Como vai ter a largada do curto, se eventualmente alguém conseguir alcançar, se bem que eu acho difícil, porque vai ter um intervalo bom, se passar um homem ali, não pode pegar a roda. Pegou a roda, o comissário já anota e vai ser desclassificado ali na hora e o comissário já tira do grupo, né? Ah, mas eu quero participar com meu namorado. Tem a dupla mista. Participa da dupla mista com cronometragem. A gente normalmente tem aí 15, 20 duplas mistas nas provas. Eu acredito que para essa prova especificamente, talvez até aumente. E uma outra situação, eu quero participar com um grupo de amigos, porque tem 2 amigos, 3 mulheres, tem o desafio pessoal, né? E são pessoas que não estão muito preocupadas com Com o o resultado. resultado, e aí faz o desafio pessoal, tem nas 2 instâncias também, o valor de inscrição é até um pouco reduzido, né? Então tem opção, né, no caso aí das mulheres, ou para dupla mista, ou para o desafio pessoal, porque, né, quer participar. Agora, gregário De resto, vai e largar roda separado. com homem não vai poder, né? Muito bom, Não vai Décio. A primeira mudança real mesmo do regulamento que a gente Então, vê, né? As mulheres aí que se sentem desconfortáveis, né? Eu tenho acompanhado esse debate há bastante tempo, até você Não é de levanta- hoje, né? Não é de hoje, que se sentem desconfortáveis com essa questão do gregário, pode se inscrever, porque a gente vai ter os motocomissários ali fazendo esse monitoramento o tempo todo e vão largar separados assim. Não vai ter como as mulheres alcançarem, por exemplo, o pelotão masculino, né? E se alcançar, os motocomissários Já vão também separar. vão separar. Se largar o masculino e alguém esperar, também eu recomendo que não faça isso, porque pegou roda, Vai vai dar ser ruim. desclassificado. Ô, Décio, muito legal. E isso que é mais importante, é colocar a regra e ter como você aplicar a regra, né? É você controlar se realmente aquilo vai acontecer. Porque às vezes não adianta você só colocar a regra no regulamento e não ter ferramentas para poder controlar. Uhum. Aí meio que, né, Não tem, não resolve. Mas eu queria ouvir um pouco da sua opinião de organizador dessa história, porque a minha opinião como atleta é uma, né, como ciclista, e eu acho que cada um tem uma opinião, mas como organizador,
Você acha que muitas mulheres deixam de se inscrever mesmo por causa disso, porque não se sentem seguras em largar num pelotão misto, por exemplo? Tem medo, né, da velocidade, de andar no pelotão com um monte de homem, risco de queda, enfim. Você acha que realmente existe essa preocupação? Eu acredito que existe, né? Pelas informações que a gente recebe, as interações que a gente tem ao longo desses anos todos, né, com as ciclistas, que a gente tem um canal aberto lá do WhatsApp, algumas falam que não se sentem à vontade de largar com os homens, isso é um ponto. O segundo ponto, de ter essa questão de ter o gregário também, né? A minha esposa, por exemplo, quando você fala em competição, ela não quer saber, mas quando é desafio, né, vou largar no desafio, é uma coisa mais tranquila, ela participa, né? Então, a gente está procurando criar um cenário onde a gente consiga atender todas as expectativas, Sim. né? Quem vai competir com mulher. Ah, eu quero competir com um gregário, se inscreve na mista e vai competir com outras pessoas, Que com também outras estarão. duplas que também estarão na mesma condição, né? Uhum. Eu, particularmente, tanto como ciclista quanto, vou dizer como ciclista, eu não acho certo ter o gregário. Muda muito a dinâmica. Você não está ali, para quem efetivamente vai competir, você não está competindo com outra mulher. Você está competindo contra uma outra dupla. Uhum. E aí, assim, se você, num determinado momento da prova, você quer fazer uma fuga, e aí o gregário puxa né, uma mulher para neutralizar essa fuga, não é uma competição Sim. feminina. Não acho que é justo. Se é certo ou se é errado, é diferente. Mas É a sua opinião, não acho justo. Mas sabe o que é engraçado? Quando você falou que ia mudar a regra, eu falei, pô, não vou mais pegar, não vou mais poder saltar na roda do pelotão, porque quando é autódromo, a gente Sim. dá várias voltas ali, né? E aí a elite masculina larga primeiro, Uhum. e geralmente os principais ali da elite dá uma volta no pelotão feminino. Sim. E aí quando ele dá uma volta, quem consegue, e aí eu acho que entra esse senso de justiça também, quem consegue, por exemplo, eu consigo, eu sou experiente, eu não tenho medo de andar no pelotão masculino. Salta, né? Vai lá e puf, vamos ficar aqui no pelotão masculino. Só que eu, apesar de fazer isso, né? E já fiz muitas vezes, eu entendo que sim, não é toda mulher que se sente confortável naquela posição de andar no pelotão cheio de homem. E eu não ligo, mas existe é um ambiente hostil, porque eles não querem te ver ali, né? A verdade é essa. Os homens ficam bravos, muitos deles, de te ver ali, porque você tá andando no mesmo nível que eles, né? Na roda ali do pelotão. E eles querem te tirar, eles saem daí, não é pra ficar aí, não sei o quê. Então, assim, eu não ligo porque eu já tô acostumada, mas eu imagino que quem não gosta de ser, né, hostilizada, já também se sente retraído de fazer de entrar no pelotão numa masculino. prova de autódromo ou campo de provas, a gente não tem como mudar a regra difícil, né? que já está sendo aplicada hoje. Quer dizer, essa regra que eu estou falando agora vai ser aplicada só Pra essa na prova prova. de estrada. Entendi. Porque nas outras, depois o que você falou, depois de 2, 3 voltas, mistura tudo. Ninguém né? mais é de E- ninguém, ninguém é de ninguém, exatamente, ninguém né? sabe. Passou uma roda, não tem... Ninguém sabe quem é dupla, quem não é. Porque é um formato um pouco diferente, aí seria mais um formato de critério. Não tem como a gente fazer esse controle e, assim, passou elite, é roda para todo mundo, né? Eu vi você já encaixada lá, rodando na Elias Fausto, fazendo 44 de média, mas não foi só você, tinham várias meninas que conseguiram manter esse passo. Algumas não conseguem, né? Então, inclusive a gente está procurando até escolher alguns locais onde os percursos são mais longos. A gente vai fazer um mês depois no campo de provas da Chevrolet. A volta ela tem 15 quilômetros. Caramba! A gente usa 3 pistas, tem uma pista lá que eles chamam de reta infinita, então é plano, 5 quilômetros plano, mas vai ter subida também. Quer dizer, 15 quilômetros para o primeiro pelotão cruzar e começar a dar uma volta... Demora, não é tão rápido. Demora. Mas eu acho que vai ser interessante nesse de estrada a gente conseguir proporcionar um momento para as mulheres curtirem e cada uma né, ir em busca da sua expectativa. Né? Muito legal. Parabéns pela Valeu. decisão.
E o que vocês estão esperando, assim, do público, desse evento? O que vocês estão esperando que aconteça nesses 2 dias? Vão ser 2 dias? Sim, né? Sábado e domingo. Sexta e sábado, entrega de kit, domingo a prova. Olha, no que diz Tá respeito... animado, Décio? Tô bem animado, tô bem animado. A gente, ao longo, né, de todo o planejamento, a gente até fez uma visita técnica, é muito complexo, né? Fazer a organização desde a saída ali de Serra Mar até a chegada, né? Os fechamentos, toda a parte de logística, eles vão ter também uma estrutura enorme para fazer o gerenciamento ali, né? A cada momento a gente pensa, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A parte médica, atendimento, vai ser uma caravana, né? A gente vai ter alguns pontos fixos na estrada, mas ambulância, motolância, equipe de apoio, Shimano, vai estar tudo andando junto com os grupos, né? Então, eu acredito que vai ser uma experiência diferente, tanto no que diz respeito à prova, quanto no que diz respeito ao entorno, né? A chegada, a hospedagem, as comodidades, né? De tudo, e que eu espero que as pessoas entendam isso, não enxerguem, não, como eu falei, né? Não olhem só para a roda, baixa a cabeça, mas curtam o entorno. Muito bom. Desfrutar, né? Desfrutar ali dessas maravilhas que a gente tem. Ô, A Léo, expectativa ela é muito boa. Assim, acho que falei com o Décio, né? A gente tem conversado, falei, Décio, essa tem que ser a prova perfeita, né? É a nossa primeira, né? E eu falei para ele, muito mais para nós e para ele também é a primeira lá. O time ele viu lá o nível de engajamento do time, perguntando já o que precisa, quando que, né, quando vai vir o pessoal para a gente já fazer as marcações. E todo o shopping está preparado para fazer o melhor para o evento. Eu acho que essa é a grande diferença, quando você não está fazendo uma prova que vai ter um apoio, não. Vai estar tudo preparado. Eu falei, não, fecha tudo aqui. O Décio falou assim, Léo, eu falei, não, pode fechar, fecha aqui. Até porque, assim, eu gosto... que o Léo tem a caneta lá do shopping. Não é não? Exatamente. Tem a caneta lá do shopping. E na minha cabeça funciona de que forma? Eu acho que a gente precisa da segurança. Então, assim, eu vivo e visito e vejo, e como você falou, eu vejo os ciclistas, eu corro, eu vejo como os carros passam perto. Então, assim, se tem um estacionamento, vamos separar uma área maior. Daqui para frente é só atleta e pessoas no evento, então não passa mais carro. A gente vai preparar uma área para as pessoas aquecerem, então, assim, dentro do estacionamento. Então, a gente começa a pensar, é o que eu falo, tem que pensar no evento. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, assim, porque é uma vista maravilhosa, sabe, com uma qualidade muito grande da equipe do Décio e todo o time está lá pronto para recebê-los. E para vocês é também a primeira experiência com ciclismo. Primeira. Vocês tiveram essa experiência com beach tênis e o que mudou? O que você, conversando com o Décio, que trouxe a experiência do ciclismo para vocês lá, o que vocês falaram? Meu Deus, isso aqui é muito mais do que eu imaginava. O que vocês tiveram que aprender? Muda muito e assim, a gente começa a viver, eu brinco, né? Começa a viver outros mundos. Hoje se usa muito do furar as bolhas, né? Vamos furar uma bolha. E é isso. É muito gostoso viver e entender, né? Vocês estão falando aqui, tem certos termos que eu falo assim, tem que ver o que é isso aqui. Né? Eu vou ter que aprender. A gente já está conversando de corrida de rua lá, usando a parte do Serra Mar. Aí já é mais o meu mundo, mas assim, é muito legal e ver a quantidade, assim, quando a gente conversa com até os próprios agentes de trânsito que estão em Caraguá, pessoas, diretoras de trânsito que fazem provas, que conhecem, então, que estão envolvidas, então a gente vê muito isso, a gente começa a aprender mesmo. E o time... Você quer até pedalar já? Exatamente, né? Assim, é muito legal, né? E eu não sei, eu brinco com o Matheus e com o Thiago que eu não sei fazer diferente. Eu falei para ele, cara, se nós vamos fazer, eu tenho que me envolver para entender, porque senão, como é que eu vou mostrar e entender o lado? Como é que nós vamos preparar para receber as pessoas? É diferente, né? E tem um nicho muito grande a ser explorado. Né? Tanto, acho que nós temos que receber muito bem agora, porque a gente já tem muito a se explorar ali. Muito bom. Mesmo. E vocês acham que o Brasil tem potencial para ser um destino internacional? Porque a gente vê, de novo, né? Muita gente saindo para correr provas lá fora e a gente não vê muitos
gringos vindo para o Vindo Brasil pra para correr Brasil. prova aqui. Você acha que um dia o Brasil tem esse potencial para se tornar um destino internacional dos De- ciclistas de outros países virem competir aqui? Eu acredito que sim. De recursos naturais, não há o que falar, né? A gente tem paisagens lindíssimas, tem essa certa dificuldade de fechar as vias, mas também é possível, né? Estrutura, já estão demonstrando que tem Muita. também, né? Sim. Divulgação, a gente sabe divulgar também, né? Talvez a questão é um calendário, né? A importância da prova, trazer algumas provas com selo CI, né? Já existem várias, né? Lá, por exemplo, eu estava olhando, quando a gente foi fazer o reconhecimento no asfalto, eu fiquei olhando algumas vias ali que não estão asfaltadas ainda, mas que estão bem próximas dos morros. Já pensei em prova de gravel e mountain bike. Quer dizer, Já recentemente abriu a mente ali. recentemente a gente fez uma prova, nós atendemos um cliente, a gente fez uma prova ali em Dayatuba, lá no campo de provas da Chevrolet. Foram 3 provas ao mesmo tempo. Por um lado saiu o pessoal de mountain bike, por outro lado ciclismo de estrada, corrida a pé, 2 distâncias, foi uma loucura. Onde foi isso? Que eu não lembro. É que não foi uma prova nossa, né? Tá. Foi dentro do campo de provas da Chevrolet. Foram mais de 1.500 pessoas. Caramba, que legal. 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo com o hub central. Então, assim, O que é possível ser o que é feito lá. possível Serra fazer lá. Dá para fazer uma prova de corrida a pé, de contrarrelógio, de ciclismo, tudo junto. Mountain bike. Largando. Gente, uma prova de contrarrelógio ali Exato. seria maravilhoso. Podia, né, num próximo fazer no sábado No contrarrelógio, sábado. A gente tá domingo. pensando, quem sabe? Maravilhoso. Estamos prontos, né? Muito legal. Ó, pro Décio agora. Depois eu vou pro Léo. Prova mais difícil que você já organizou, Décio? A mais difícil que eu já organizei, Eu acho que eu sei. eu acho que foi a de estrada, Bandeirantes. Bandeirantes. Mais difícil que a gente aprendeu, né? Fizemos do nosso jeito e que a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu para essa, né? Junto com todas as outras. Muito legal. Prova nossa, né? Prova para cliente, aí já é uma outra história. Nesses anos todos, né? Você começou falando que você ouve muito o cliente. Vocês começaram no formato, depois vocês mudaram para o formato de 3 horas, aí o formato de 2 horas. O tempo todo você tem que estar ali gerenciando o que o ciclista quer, e entregando o que ele quer. E você já percebeu essa mudança muitas vezes ou é uma coisa mais linear, assim? É o tempo todo. O ciclista quer. Aí eu vou falar como ciclista. A gente quer coisa nova. Eu, por exemplo, não me inscrevo na mesma prova 3, 4 anos seguidos. Né? Eu corri, por exemplo, Cunha. Corri 2 anos. Corri de novo, né? Então a gente tem que estar sempre mudando. O nosso calendário de eventos do ano que vem já tem mais 3 ou 4 provas novas. Já estamos pensando no ano que vem. Olambra, talvez tenha esse ano aqui, não pelo Bike Series, né? A gente tem um outro formato de evento, mas também vai ter uma prova ali. O campo de provas da GM é um local novo. Então, a gente tá sempre mudando. 2, 3 anos já muda porque é uma questão de novidade. Formato, estamos tentando trazer a prova de critério, talvez dentro de shopping, nem falei com o Leonardo ainda. Né? Que a gente sempre falou, né, Décio? Exatamente. Quantos anos a gente Já fala tem dessa prova de falado, critério? já está tudo formatado. Então, assim, tem que ter novidade, né? E reunir tudo isso. Comodidade para quem está participando, segurança em primeiro lugar e tentar atender, né, o gosto pelo menos de uma boa maioria. Boa. E um local dos sonhos para realizar uma prova? Neste momento é Tamoios. Nesse momento é lá. Também É o sonho Tamoios. realizado. Depois que eu fiz o reconhecimento, eu falei, eu preciso pedalar aqui, porque eu vou dar um jeito de fazer meia prova, alguma coisa do tipo, porque eu fiquei, assim, muito impressionado. Muito, com vontade de participar. Eu também tô com vontade, tô chateada. Dá tempo, né? Ano que vem, quem sabe? Ano que vem, com certeza, eu irei. Ô, Léo, qual que é o lugar mais bonito ali? Você gosta da região do Serra Mar? Olha, eu sou bem ali. Você tem praias belíssimas ali, belíssimas, mas acho que você tem, eu acho que vou colocar ali como a Tabatinga ali, ó. Eu gosto muito da tranquilidade. Eu sou um pai de 2 filhos, né? Então, acho que assim o mar é tranquilo, parece que você desconecta um pouco.
Então a Praia de Tabatinga é muito bom. E é muito pertinho bom. ali? É pertinho. Pertinho, você vai pelo contorno que a gente usa, você chega rápido ali a Tabatinga hoje, né? E também é os passeios que a gente tem no Parque da Serra do Mar, que é belíssimo. Assim, você tem uma serra muito, muito bonita. Eu não me canso de passar ali e ver a beleza, a fauna, né? Porque a gente vê tucano, você vê aves belíssimas, aves transitórias também que estão vindo de outras regiões. Então, eu sou suspeito de falar, né? Porque eu digo assim, eu falo, é nisso que o Décio colocou agora, de quando ele foi lá, que ele viu, eu falei, caramba, é nisso que a gente acredita, sabe? De que as pessoas vão e vão se apaixonar, porque realmente é muito bonito, né? Assim, É mesmo. você tem é um contato muito próximo com a natureza, tão perto de uma selva de pedra que é São Paulo, você tá tão perto e ali você já desconecta. É como se você estivesse indo para um, sei lá, vamos digamos que é um espaço fechado só para aquilo ali. Você não tem barulho, é um silêncio, uma paz, a natureza, aquele ar puro, né? Aquele sol nascendo, coisa mais linda do mundo, né? E se pondo na Serra do Mar. Então, acho que a gente acredita muito nisso. Muito legal. E qual foi o maior desafio do projeto para você? Olha, o maior desafio, sem dúvida, foram as aprovações. Junto com o Décio, para mim, foi assim algo. Eu posso dizer, incansável. O Décio sabe disso. E meta dada é meta cumprida e vamos para cima. E a gente tinha alguns órgãos que são mais delicados, que a gente precisava, mas acho que com jeito a gente conseguiu, né? A gente já trabalha muito próximo desses órgãos, mas óbvio, né? Você tem que ter uma calma, tranquilidade, faz uma reunião, né? Desce, faz a segunda, faz a Documentação. terceira, faz a quarta, faz a quinta. Foi muito engraçado até. Eu fiz uma reunião dentro de uma lancha que eu estava visitando com outros empresários da região. O Décio lá, eu cá. Lá no MIT. Eu não posso perder, né? Eu falei, eu não vou, porque era a oportunidade. E atrasou muito. E eu falei, Décio, eu vou entrar, não vou abrir a câmera, mas eu tô aqui porque a gente já estava vendo outros projetos e trazendo empresários de outras cidades para mostrar o que é o Caraguá e o nosso complexo também. Pessoas que vão investir conosco em outros projetos. Então, tem muito, assim. O maior desafio foram essas aprovações, porque a nossa infraestrutura ela está pronta. O time lá já está acostumado com os eventos, porque a gente recebe, um exemplo, Papai Noel, eu boto 25 mil pessoas dentro do shopping. Caramba. É gente, hein? Né? O meu chefe disse que eu fiz do Papai Noel um popstar. Que ele fala assim, pô, porque tem fogos e tudo mais, óbvio, sem barulho, né, tudo mais, respeitando, mas a gente faz um evento muito legal, com coral, então o time tá pronto e gosta disso, né, a cidade também já gosta disso. O maior desafio foram essas aprovações. É o que eu falo. Depois que tem o primeiro ali, eu acho que, né, creio eu, e aí eu tô falando... Que vai dar super assim mesmo, certo, aí dar- os outros vão... Exato, aí a gente faz uma naturalidade, pode crescer e melhorar, que eu acho que evento é isso, né? A gente melhora a cada evento. A gente sempre acha, quem faz, sempre acha um errinho aqui, um errinho ali, não pode melhorar aqui, pode melhorar aqui. Muito legal. Gente, olha, tem uma frase que diz que o esporte transforma vidas, mas ele também transforma lugares, né? Não é só vidas. verdade. Então, eu espero realmente que essa prova, que eu vou falar que não é prova, é uma experiência, que ela transforme o lugar, né? E que seja um atrativo para muitos outros esportistas, para outras modalidades também, que vocês tenham muito sucesso. Estarei torcendo. Obrigado. Foi muito bom receber vocês aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Que eu não perguntei? Não, Que acho ficou faltando? da nossa parte, assim, Fala da inscrição, até quando? tinha uma inscrição até, acho que 10 dias antes do evento, né? E para quem pega a bicicleta 2 vezes por semana, de uma forma mais recreativa, dá para participar também. Vai no curto, né? A gente vai ter toda a estrutura ali, lógico, tem os pontos de corte, uma velocidade mínima, mas dá para participar, dá para curtir, né? Quem vai competir já sabe, já participa das nossas provas. Já conhece? A gente tem percebido, principalmente ali no evento de Interlagos, 45% dos participantes eram novos, nunca haviam participado. Nossa. Então a gente percebeu que está tendo um movimento de entrada forte Isso no no esporte. noturno que vocês No fizeram noturno, agora. um evento noturno.
Que choveu ainda, né? Choveu. Então, assim, Desafio pro organizador. exatamente. Então, a gente está percebendo que Não dá para colocar um toldo ali. Não, né? não tem tem como. muita gente nova que às vezes até fica um pouco acanhada, não, porque é competição, porque é ciclismo, ali vai ter espaço, vai ter segurança, né? São grupos distintos, tem para todo o perfil. Muito bom. E a experiência. Eu trabalho com iniciantes, né? Você sabe. E quando eu vou falar de competição, de prova, é sempre uma coisa exatamente assim. Não, mas eu sou muito iniciante, eu não quero competir. E, né? Eu falo, gente, se tem um lugar para vocês irem, para se desafiar, entender a dinâmica de uma corrida de ciclismo, né? Porque eu comparo muito a corrida de ciclismo com a corrida de rua. Porque a corrida de rua, muita gente já vai para o desafio. Quem que tá pensando em pódio na corrida de rua? Pouquíssimos ali. A maioria quer Sim. completar os 5K, os 10K. Exato. No ciclismo falta a gente ainda introduzir um pouco essa cultura da diversão, do desafio, que você faz muito bem. Então eu sempre indico, eu falo, vai fazer o Bike Series, conhece, entende o que é, e aí depois você vai fazer outras provas para quebrar esse gelo da primeira competição ali que assusta, né? É bem isso mesmo. É. Não, Léo, muito você quer deixar o Instagram? O Instagram é @bike_series ou no site nosso também, bikeseries.com.br, também tem o link das inscrições. Das inscrições. Não só desse de Caraguá, mas da Chevrolet também está com as inscrições abertas. Depois a gente tem mais 2 provas até o final do ano, Obelisco, e uma no dia 13 de dezembro, que a gente ainda está definindo o local. Legal, eu nunca consegui fazer do Obelisco. É uma prova Nunca. legal Me também. inscrevi, aí caiu aquela tempestade. Eu falei, Também não. é seu perfil de prova. É meio o que eu plano, gosto. tem pouca Não subida. deu certo ainda, mas vai dar. As viradas, dá aquela pancada. Arrancada. Exato. Léo, como que as pessoas conhecem o complexo? Então, pelo Instagram, né? O Serra Mar Shopping, né? Você tem ali o acesso. No nosso hotel também, o Hampton by Hilton, né? Nós temos o Hampton Caraguatatuba no Instagram, pode nos procurar. Então lá a gente tem fotos de todo esse complexo e tenho certeza. Venham nos visitar, né? Venham conhecer, né? Antes, para se preparar ali para essa bela prova. Que legal, tô muito animada para a competição, não vejo a hora. É isso aí, nós também. Assim, tô ansioso, já preparei tudo, minhas férias, tudo antes para estar pronto ali, chegar e tá tudo certo. Dedicado Só- ali. Total, 100%. Muito legal. Obrigada de novo, beijo Obrigado na a você. Vanessa. Um abração para Pode sim, ela, pode tá sim. bom? E até o próximo Na Roda do Estema.